Bom dia a todos. Bom domingo. Começando mais uma lição aí a ser lida para o canal. Sejam todos bem-vindos ao canal da Primeira Igreja Batista Praia de Ramos. Lição número 7. Essa revista. Lição de hoje é Sofrimento humano e misericórdia divina. Sofrimento humano e misericórdia divina. Vamos fazer uma oração? Deus, obrigado por essa manhã de domingo. Obrigado por esse dia 14. Louvado seja o teu nome por todas as coisas. No nome de Cristo Jesus eu te oro e te agradeço. Amém. Isaías 40, versículo 9. Versículo 9 diz assim: Você que traz boas novas a Sião, suba no alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga sua voz com fortes gritos. Erga, não tenha medo. Diga às cidades de Judá: aqui está o seu Deus. Isaías 40, versículo 9. Estudo de hoje de Isaías chega ao seu maior ponto de inflexão. As mensagens foram interrompidas para uma narrativa histórica e com o capítulo 40 começa a segunda parte do livro, repleta de mensagens de restauração e esperança. Uma grande ameaça sobre Jerusalém e o livramento anunciado por Deus é concretizado encerram no livro de Isaías o período assírio. No entanto, nem bem desaparecia uma ameaça, outra despontava. A Babilônia, que traria a verdadeira desgraça sobre Jerusalém e, em última instância, seria a razão para o profeta, a partir desse ponto, enfatizar as mensagens de promessas para um novo tempo. Então essa é a lição 7. Acabei de ler a introdução, para começar. Toda essa lição está baseada no capítulo 37 até o capítulo 42. A gente vai estar lendo aí e observando alguns detalhes sobre esse estudo, essa lição, baseada nesses capítulos mencionados. Isaías 37 até 42. Página 43, comentando o texto bíblico. O cerco de Jerusalém, capítulo 36 e 37, ocorreu em 701. A Assíria via se impondo sobre Judá, desde Acais. Estudo 2. Algum tempo antes do cerco, Ezequias foi obrigado a dilapidar o templo de Jerusalém para pagar os tributos exigidos pelo rei Senaqueribe, após seu exército ter conquistado algumas cidades de Judá. Fiando-se no Egito, Ezequias teria tentado se libertar dos assírios, o que teria provocado o cerco. Segundo Reis 18, versículo 13 até o 17. O capítulo 37 e 38 registra a morte de Senaqueribe, ocorrida em 681. Se essa informação não foi uma adição posterior, o ministério de Isaías perdurou por mais de 60 anos e avançou pelo reinado de Manassés, que se iniciou em 686. Baladã, rei de Babilônia, capítulo 39, versículo 1, era um rei fantoche, sem qualquer poder. Tentou se rebelar contra a Assíria e precisou fugir do seu país. Foi seu filho que enviou presentes a Ezequias. Com o capítulo 40, inicia-se a segunda parte de Isaías. Para muitos estudiosos, as mensagens dessa parte teriam sido produzidas em uma
época posterior à vida do profeta, e entregaria o que se denomina de segundo Isaías, ou Deutero-Isaías. A sua autoria teria sido de outro profeta, e não Isaías, o filho de Amós, que viveu na segunda metade do século 8. A razão seria o longo intervalo de mais de 150 anos entre o contexto das profecias da primeira parte e da segunda, e nesta se citam detalhes e nomes precisos que não se aceitaria como possível de ser feito com tanta antecedência. Adicionalmente, na segunda parte não há nenhuma referência a datas e o nome Isaías nunca foi mencionado. Esse aí é o contexto, né? Na página 43, falando um pouco aí sobre alguns detalhes dentro do livro de Isaías e a história que havia, né, dentro do livro, e assim fazendo esse contexto. Linguagem. O relato histórico está descrito com uma vivacidade que nos faz sentir dentro dos acontecimentos, percebendo a sua tensão. Para o estudo em grupo, a sugestão é que a leitura dos capítulos 36 e 37 seja feita pelos participantes do estudo, cada um pronunciando os ditos de um dos personagens do drama. Profecias. Um profeta verdadeiro era alguém com autoridade originada em Deus, como definido por Moisés, Deuteronômio capítulo 18, 14 até o 18, o que fazia com que ele fosse procurado nas grandes crises de Judá e Israel para dar direção. Não foi diferente com Ezequias, ao apelar a Isaías pela orientação de Deus. Mesmo sendo o profeta crítico, feroz das negociações para a aliança de Judá com o Egito, desejada pelo rei. Capítulo 36, versículo 6. Algumas verdades as grandes crises que comprovamos a firmeza da nossa confiança em Deus. Lição em foco, página 44 da lição 7. O cerco, capítulo 36. Dentre o que o texto narra, alguns destaques. O canal do açude superior que está no lado do caminho do lavandeiro, versículo 2. Esse é o lugar que Deus determinou a Isaías para se encontrar com Acais. Versículo 7, capítulo 7, versículo 3. E adverti-lo a confiar nele e não na Assíria, mais do que ironia do destino e mais do que eventual liberdade poética do narrador. Os dois fatos realçam que a desobediência a Deus de 2 décadas atrás continuava gerando mais consequências. O Senhor mesmo me ordenou. Rabzaque não era apenas o eficaz comandante militar que desfrutava da confiança do seu rei. Ele era poliglota, capaz de se comunicar em hebraico, em aramaico, hábil em buscar manipular a multidão a seu favor com sua oratória. Mas ainda conhecia a religião dos hebreus, e tudo indica que sabia das profecias de Isaías ao citar o Senhor e sua ordem. Sob contra essa terra e os destróis. Era um inimigo a ser temido, mas também respeitado. Eliaquim e Sebna, versículo 11. A profecia do capítulo 22, do versículo 15 a 25, foi a respeito deles. Sebna, que tinha a função de administrador geral, mordomo, queria parecer judeu, embora seu nome indicasse que era egípcio, e perderia sua função substituído por Eliaquim, o que ele de fato ocorreu, pois aqui Sebna era apenas o escrivão. A motivação do oráculo contra ele devia ser possivelmente por sua posição pró-Egito. O povo que era ouvindo sobre o muro lembra o profeta do capítulo 22. No entanto, a destruição lá
apresentada não aconteceu nesse momento. Aí falando sobre o cerco. A reação, capítulo 37. O drama se desenrolou em uma sequência de episódios. Isaías foi consultado e anunciou a morte futura de Senaqueribe, versículo 12 até o 7. Rabsaque se retirou, não mais de longe renovou as ameaças. Ezequias, inseguro da promessa anunciada pelo profeta, voltou ao templo e orou, suplicando por livramento. Versículo 14 até o 20. Isaías reafirmou o fim da Assíria e a proteção de Deus a Jerusalém. Capítulo 37, versículo 21 até 35. E ao fim, o registro da destruição do exército assírio na Palestina, possivelmente por uma peste, e a morte de Senaqueribe, versículo 36 até o 38. Ezequias à beira da morte, com sobrevida, capítulo 38. O rei foi avisado pelo profeta de que sua morte estava próxima, orou incessantemente e ganhou de Deus 15 anos de vida confirmado por um dos milagres solares registrado na Bíblia. O outro foi com Josué, capítulo 10, versículo 13. O cântico de gratidão de Ezequias é uma sensível reconhecimento da fragilidade da vida. Capítulo 38, versículo 10 até o 20. Eis aqui chega a Babilônia. Capítulo 39. A Babilônia chegou a Jerusalém inocente e discretemente, despertando a simpatia e a franqueza de Ezequias, que, de maneira quase ingênua, recebeu os enviados do príncipe herdeiro babilônico e lhes exibiu tudo o que tinha. Talvez tenha sido o orgulho de expor sua riqueza, talvez tenha sido o desejo de demonstrar que Judá tinha recursos para ser aliado na luta contra a Síria, mas Isaías interveio para dizer a Ezequias quão inconsequentemente foi a sua atitude. Destaca-se a sabedoria do profeta que não chegou reprimindo o rei, mas perguntando e dando-lhe a oportunidade de mais uma vez se vangloriar da visita recebida. Antevisão que Isaías apresentou envolvia o futuro da descendência do rei e era terrível, mas não o chocou. Ele se sentiu confortado porque a previsão não dizia respeito a ele nem à sua vida. Ezequias é considerado um dos bons reis de Judá, que empreendeu uma significativa restauração espiritual, mas sendo humano teve a sua dose de insensatez. Consolai o meu povo, capítulo 40 até o 42. Os profetas da segunda parte de Isaías começam a ser analisadas no próximo estudo. Virando a página aqui, para tomar uma atitude, página 46. Para tomar uma atitude. O Isaías que queremos. A discussão se o livro de Isaías é obra de um único autor ou de diversas divides estudiosos da Bíblia, acadêmicos e leigos, mas a polêmica é inconclusiva e irrelevante do ponto de vista da nossa fé. Devemos ficar com o conselho do pastor Exaltino Gomes Coelho. Filho, seja quem tenha escrito a segunda parte, o livro de Isaías como um todo é obra inspirada pelo Espírito Santo e é considerada por nós como revelação divina aos homens. A visão ampla. Desculpa. A visão ampla. Um subproduto de estudo de Isaías é perceber a importância de termos uma visão abrangente e não simplista de nosso redor, de modo mais amplo possível para buscar compreender as aplicações últimas daquilo que se as mídias, os amigos, os recursos contemporâneos nos querem induzir a acreditar. Podemos receber a infindável informações da palma da mão, mas não devemos esquecer que elas nos chegam porque alguém quer definir o que devemos pensar. Não devemos aceitar passivamente tudo o que nos dizem, mas conferir com os nossos próprios recursos, consultar pontos de vistas divergentes, avaliar criticamente,
buscar a Deus, não nos tornar marionete e surpreendido por realidades que podem ser antecipadamente percebidas. Então tá aí para tomar uma atitude. Esse é a leitura da lição 7, sofrimento humano e misericórdia divina. Vem tratar aí já das perspectivas futuras acerca do povo de Deus, acerca dos povos vizinhos e aquilo que Deus traria como esperança, expectativa para dias melhores, profeticamente falando, usando Isaías e todos aqueles que Deus mesmo gostaria de falar. Tá aí essa lição lida, tá? Que Deus ilumine cada vez mais nossa mente, nosso coração e que a gente possa aprender, acima de tudo, biblicamente falando. Vamos agradecer a Deus. Obrigado, Deus, pelos teus profetas. Obrigado pelos teus pastores. Obrigado pelos teus professores e todos aqueles que são instrumentos do Senhor para poder apregoar sua mensagem. No nome de Jesus, abençoe a todos. Dê saúde, condições e estrutura para cada vez mais anunciar como um sentinela, como um som de trombeta, as tuas palavras, aquilo que o Senhor deseja falar, ainda hoje, no nosso tempo, na nossa época. No nome de Cristo Jesus eu te oro e te agradeço. Amém. Obrigado mais uma vez pela sua atenção. Deus abençoe você e toda a sua família e que cada vez mais se sintamos edificados e confortados com a palavra do Senhor. No nome de Jesus. Obrigado pela sua atenção, pela sua visualização. Até o próximo vídeo.